É uma história de martírio vivido na Alemanha, no contexto da Segunda Guerra Mundial, a que temos estado a apresentar aqui nesta rubrica O Passado Presente, onde contamos em cada semana com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Boa tarde. Boa tarde e muito obrigado por estar mais connosco para falarmos desta vida de Marcel Callot. Uma vida de um mártir dos nossos dias. Ou seja, para deixarmos que essa vida nos fale. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. E vamos continuar então a seguir este caminho cada vez mais apertado, mas também cada vez mais luminoso, que foi o de Marcel Callot. Enfim, para algum espectador que tenha chegado hoje, e rapidissimamente, estamos a falar de um jovem francês, nascido em 1921 em Rennes, na Bretanha, de uma família católica modesta, mas muito devota, com uma forte ligação à sua paróquia. Depois também, enfim, a tudo, à catequese, à vida litúrgica, ao escotismo católico nos seus inícios, que a partir dos 12, 13 anos trabalha numa tipografia, e aí esse mundo do trabalho também o desafia, enfim, na resposta cristã que sentia dever dar, e como isso passa pela JOC, a ação católica, a presença católica no meio operário, enfim, tudo corre, diríamos, normalmente. Quando aos 20 anos, enfim, encontra a sua namorada e com, enfim, já perspectivas de casamento daí a algum tempo, mas quando tudo isso está para acontecer, acontece exatamente o contrário. Portanto, os bombardeamentos aliados a Rennes, a morte da sua irmã mais velha, a convocatória para o serviço obrigatório na Alemanha, enfim, aqui ele obedece com um sentido missionário, de continuar no trabalho obrigatório esse mesmo apostolado que fazia, como depois, efetivamente, lá na Turíngia, onde estava a trabalhar, continua esse apostolado e cria um grupo de JOC mesmo naquelas circunstâncias. E agora, como dizia no final do último programa, as coisas vão se tornar mais complicadas, porque esse apostolado católico, mesmo num trabalho obrigatório na Alemanha, que ainda não era propriamente um campo de concentração, isto tudo era proibido pelo regime. E isto leva-nos a uma primeira consideração do que era a oposição frontal do nazismo ao catolicismo. Porque o nazismo, como outros totalitarismos da época, o fascismo italiano também em grandíssima parte, já para não falar do outro ismo que se estava a desenvolver para além da Alemanha na própria União Soviética, para estes ismos, para estes totalitarismos de sinal, enfim, contrário, mas aqui aproximáveis, a presença de organizações não controladas, como era o caso de uma igreja, não controladas pelo Estado, que fugiam daquela tutela universal sobre tudo e todos que esses mesmos Estados queriam ter, era sempre muito suspeita e em muitos casos, na generalidade dos casos, muito, enfim, muito coartada essa presença católica. E isso também acontecia na Alemanha, porque apesar da Igreja Católica ter tentado enfim, preservar minimamente as liberdades internas da Igreja na Alemanha, a partir de 1933 as coisas tornaram-se praticamente impossíveis. E, portanto, o catolicismo que existe na Alemanha, quer da parte de católicos alemães, quer destes que estavam à força na Alemanha, em campos de trabalho, enfim, é muitíssimo controlado. Bem, e é tão controlado que, assim que é reparado, é logo reprimido. Eu peço ao Paulo para ler mais um trecho de Cuva de Morville a este propósito. A 3 de dezembro de 1943 foi promulgado um decreto que proibia o apostolado católico de qualquer tipo entre os trabalhadores franceses na Alemanha. Marcel foi preso a 19 de abril. Quando o agente da Gestapo invadiu a casa para revistar os seus pertences, um outro francês, ali alojado, perguntou-lhe a razão da detenção, ao que o agente respondeu com desdém: "Este senhor é demasiado católico." Marcel foi levado para a cidade vizinha de Gotha, onde foi interrogado pela Gestapo, juntamente com outros jocistas e um sacerdote da diocese de Rennes, o padre Jean Lecoq. Marcel, que ia anotando na parte de trás de um velho jornal os dias à medida que iam passando na prisão, escreveu, por baixo do dia 16 de julho de 1944, "Comunhão, alegria imensa." Provavelmente terá sido a última vez que Marcel Callot recebeu o Senhor pela comunhão. A 6 de julho de 1944, Marcel escreveu à família: "Quanto agradeço a Cristo ter-me colocado neste caminho que agora percorro. É maravilhoso poder oferecer-lhe dias como estes,
Como lhe deve agradar a minha oblação diária? Elevo todos os meus sofrimentos e dificuldades por todos vós. Por vós, queridíssimos pais, pela minha amada noiva, pelo Jean, para que o seu ministério sacerdotal seja fecundo, por todos os meus amigos e companheiros. Sim, é realmente uma alegria e um consolo poder sofrer por aqueles que amo. Olha, um trecho desse escrito por um rapaz de 22, 23 anos não deixa de impressionar, não é? Porque está aí o cristianismo todo. O sentido cristão da vida, enfim, não precisamos de prolongar muito mais, está aí tudo, não é? Ter essa consciência de que mesmo nas dificuldades a vida se pode tornar uma oferta, e exatamente como oferta servir a todos, amigos e até aos próprios inimigos, e nesse sentido realizar-se com uma vida plena, mas isto é o sentido cristão da existência, e chama-se Páscoa, não é? E como é que um rapaz que nunca teve propriamente muita teologia, nunca, enfim, alguma catequese teve, mesmo nos seus tempos de joque, e com o seu assistente também, mas nunca teve, enfim, um curso formal de teologia cristã, tem realmente na sua vivência e na sua sensibilidade, constituindo um autêntico testemunho, portanto, um testemunho qualificado, um mártir, porque não apenas o diz, mas o vive, bem, não nos deixa de impressionar. E muito rapidamente, e como aí está, com esse texto de Covo de Morreville, o que aconteceu foi que não era possível fazer apostolado na Alemanha, não era possível da parte oficial, isso era reprimido, e é exatamente isso que o leva à condenação. Agora vamos passar do trabalho obrigatório para o campo de concentração que se seguirá. Mas passa com essa explicação, passa o termo, que o guarda que o vem prender dá. Esse senhor vai preso porque é demasiado católico. Ora, esta definição de alguém e ser incriminado por isso como demasiado católico, o que é que pode significar no final de 1943 ou hoje, em 2012, que é ser demasiado católico, não é? Ser demasiado católico era fazer o quê? Era fazer o que ele estava a fazer na sua fábrica, com os seus colegas de trabalho, ainda do trabalho obrigatório, criar um grupo de jockey. O que era o grupo de jockey? Era reunirem-se, talvez julgar e agir, analisar a situação em que viviam, que não era famosa, depois, com critério evangélico, tentarem responder na medida em que podiam responder, depois ter uma ação que levantasse o ânimo, que essa era a primeira que devia ser feita, e, portanto, todas aquelas atividades que nós referimos, que eles faziam a partir dos seus grupos de jogo, mas isto era proibido, porque isto é um outro espaço. Os regimes totalitários não querem este espaço, que é basicamente de liberdade interior. Esses regimes querem submissão... Nem interior nem exterior. Não, exterior não ia, né? E cada vez vai haver menos. Já era pouquinho, agora vai ser ainda mais reduzida até ao inacreditável. Mas sobretudo interior. Porque isso era olhado como uma atividade subversiva. Certamente criaria opositores ao regime. O que nos põe aquela interrogação que sempre podemos pôr: como é que o cristianismo influencia a sociedade? O cristianismo não influencia a sociedade imediatamente por movimentos externos, não é? Porque esses movimentos externos, no fundo, são íncitos até à própria humanidade. Quer dizer, a humanidade procura liberdade, procura tudo aquilo que faz parte dos direitos humanos. Não são exclusivos dos católicos. Tem a ver com a nossa humanidade comum. Agora, o cristianismo influencia na medida em que dá uma liberdade interior que depois acaba por se sobrepor a todas essas restrições exteriores que encontra, não é? E era isso que eles notavam nele. Este senhor é demasiado católico, nós não o conseguimos vergar, nós não o conseguimos calar, o homem não para quieto, está sempre a falar destas coisas com os seus colegas, está-lhes a levantar o ânimo, e nós não queremos gente de ânimo levantado, nós queremos gente submissa. No fundo, queremos engrenagens de uma grande máquina, e quem a decide somos nós. Portanto, não pode haver apostolado católico na Alemanha. E devo dizer, isto passa-se na Alemanha nazi. Mas o apostolado católico encontrou em muitos países, sobretudo de regimes totalitários ou autoritários, sempre grandes reservas. Na Itália, muito durante o regime de Mussolini. Em 1937, o Papa Pio XI tinha rejeitado o comunismo ateu, não é? Por causa da sua proposta de ateísmo para resolver, à sua maneira, os problemas da humanidade. Isso tinha sido rejeitado em 1937, mas já antes também tinha sido rejeitado o fascismo italiano,
em 33, pelo mesmo Pio XI, exatamente porque ele se apresentava como algo de totalitário, que não havia interferência nenhuma, não podia haver interferência nenhuma, nem da Igreja, nem de ninguém, naquilo que fosse a formação da juventude. Portanto, tudo tinha que ser também como o Estado queria, e apenas assim. Portanto, essa rejeição do totalitarismo na sua vertente, digamos assim, de espírito, de ânimo, é comum no catolicismo dos anos 30 e 40. Agora, o que é interessante verificar é que isso, no militante que já tinha entranhado toda essa proposta católica para si e para os outros, com Marcel Callot, era evidente. Portanto, e ele vai ser condenado, ele vai passar do serviço obrigatório para o campo de concentração por essa razão. Este senhor é demasiado católico, não é? Isto hoje não se põe exatamente nos mesmos termos, felizmente, pelo menos aqui no espaço em que nós vivemos, europeus e ainda chamados ocidentais. Mas há um certo ambiente do chamado politicamente correto, em que não se acha bem que uma pessoa se defina conforme a sua convicção, conforme a sua crença, e cria-se assim um certo amorfismo social e anímico, ainda tem os seus laivos, não é? E creio que testemunhos como o de Marcel Callot nos devem também instigar a não ter medo de ser, no sentido dele, demasiado católicos, ou simplesmente católicos. Por isso também o apresentámos esta história no presente que vivemos, e o que continuamos a fazer de hoje a 8 dias nesta rubrica O Passado do Presente.